Olá, turma! Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Como é que foi o São João de vocês? O meu foi maravilhoso. Comi muita canjica, tá? Comi milho cozido e agora eu vou ter que ralar para perder todas as gordurinhas que eu ganhei, mas valeu a pena. Eu espero que de vocês também tenha sido muito bom, apesar da gente não poder sair de casa, mas só em estar com a família, né? Já é uma coisa muito boa, tá bom? Hoje a gente vai dar continuidade, tá? A gente, na verdade, vai corrigir a atividade passada. Eu preferi assim, porque a gente vai treinar mais um pouquinho. E a aula que vem eu continuo o conteúdo, ok? Então, assim, se você ainda está com dúvida nesse conteúdo, volta lá. Não fica com dúvida, não, porque se não aprender o início, vai se abandonar lá na frente e vai ficar mais complicado. Então, volta lá na aula anterior, dá uma olhadinha, tá? É importante. E qualquer dúvida, tira lá com a gente na área do aluno, ok? E se você está com dúvida na forma de resolver equações do primeiro grau, dá uma olhada aqui no canal, nas aulas do sétimo ano. Tem lá, a gente está trabalhando exatamente a equação do primeiro grau. Dá uma olhada como resolve, as aulas estão bem legais, também estão assim bem coloridas e animadas. Eu espero que vocês gostem. E também são curtinhas, tá? Então dá uma olhadinha, vale muito a pena, ok? Então vamos lá? Ângulos, segunda parte, oitavo ano. Professora Catiuxa Rodrigues. Então, antes de começarmos, vamos relembrar? Então, é o seguinte, aí tem uma figura de um ângulo, tá? Porque o ângulo, ele é formado por duas semi-retas, e aí tem essa abertura aí entre uma semi-reta e outra. Então, o ângulo é exatamente essa abertura. O ponto de encontro, representado pelo O, é chamado de vértice. E essa abertura entre o A maiúsculo e o B maiúsculo é o nosso ângulo. Então, o ângulo é exatamente essa abertura. Ele é medido com o auxílio de um transferidor e a medida é dada em graus. Outra informação que a gente viu é com relação a ângulos congruentes. O que significa ângulos congruentes? Significa ângulos iguais, ou seja, que apresentam a mesma medida, apresentam o mesmo grau, tá? A gente viu que ângulos opostos pelo vértice também são congruentes, tá? São iguais. E outra informação que a gente viu foi a classificação dos ângulos que medem até 180 graus. A gente viu que os ângulos que medem 90 graus são chamados de retos, os que medem que apresentam a medida menor que 90 e maior que 0 graus são chamados de agudo, os que apresentam a medida maior que 90 graus e menor que 180, obtusos, e os que apresentam a medida exatamente igual a 180 são chamados de rasos. Então, eu só quis relembrar um pouquinho algumas informações, tá bom? E aí, a gente vai começar agora a nossa primeira questão. Na primeira questão, nós temos aí dois coleguinhas que já estão com lápis na mão, prontos para resolver. Então, a primeira questão fala o seguinte: qual a medida de dois ângulos congruentes representados pelas seguintes expressões: 6x mais 5 graus e 8x menos 10 graus? Antes de começarmos a resolver, a primeira coisa que a gente tem que ver é que ele diz que os ângulos são congruentes. O que isso significa? Significa que eles são iguais, ou seja, apresentam a mesma medida. Então, ângulos congruentes são ângulos iguais que apresentam a mesma medida. Professora, eles são opostos pelo vértice? Não necessariamente. Não é porque o ângulo é congruente que ele tem que ser oposto pelo vértice. Não. Tá? Eles podem ser ângulos separados, assim, e serem congruentes por apresentar o mesmo grau, tá? Agora, todo ângulo oposto pelo vértice é congruente, ok? E aí, eu começo a resolver. Já que eles são congruentes, então quer dizer que eles são iguais, eu vou igualar as duas expressões. 6x mais 5 graus igual a 8x menos 10 graus. Igualou as expressões, agora você vai agrupar os semelhantes. Lembra, tá? Você está agrupando os semelhantes, tirando eles de um lado da igualdade e mandando para o outro lado. Sempre que isso acontecer, você vai trocar a operação que ele está fazendo. A operação é representada pelo sinal que está à frente do número, do valor, da letra, enfim. Nesse caso aí, o 8x não tem sinal à frente dele. Então, quer dizer que ele, se tivesse, ele estaria fazendo a conta de soma. Então, ele vai para lá fazendo conta de subtração. O 5 está fazendo a conta de soma com o 6x. Então, vai para o outro lado, fazendo também uma conta de subtração, tá? Uma informação importante é que quando você agrupa eles no mesmo lado da igualdade, a operação permanece a mesma.
Você só troca a operação quando você troca de lugar da igualdade, de lado da igualdade. Então, vamos ter 6x menos 8x igual a menos 10 menos 5. Sinais diferentes, 6x menos 8x, a gente subtrai. 6 menos 8, 2, não é isso? Como o 8 apresenta o maior valor absoluto, ele vai ficar negativo. Sinais iguais aqui, ó, a gente soma e repete o sinal. 10 mais 5, 15. Então, vou ter menos 2x igual a menos 15. Como eu tenho valores negativos de um lado e valores negativos do outro, eu vou multiplicar essa equação por menos 1. Quando você multiplica uma equação por menos 1, você transforma os valores negativos em positivos, tá? E multiplica os dois lados, tanto que está do lado direito quanto que está do lado esquerdo. Então, isso fica 2x igual a 15. Agora sim, eu vou continuar a minha expressão, tá? O 2 está multiplicando, né? No caso, minha equação. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Por quê? Poxa, como é que eu sei que ele está multiplicando? Tem uma letra e um número juntinhos e não tem nenhum sinal representando uma operação. Significa que eles estão fazendo a continha de multiplicar, tá? Então, ele vai para lá dividindo. Então, fica x igual a 15 dividido por 2. X vai ser igual a 7,5. Ah, acabei? Não, não acabei. Eu só achei o valor do x, eu não achei o valor do ângulo. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar uma das duas expressões, ou 6x mais 5, ou o 8x menos 10. Vou substituir onde tiver x por 7,5 e vou descobrir o valor do ângulo. Eu preciso fazer isso com as duas expressões? Não, porque já que os ângulos são congruentes, se eu fizer com uma expressão só, eu já vou achar o valor dos dois ângulos, ok? Então, eu escolhi 6x mais 5 graus. Só que x não é mais x é 7,5. Então, fica 6 vezes 7,5 mais 5 graus. Por que vezes? Porque o 6 estava juntinho do x e não tinha nenhum sinal representando nenhuma operação. Então, significa que é uma multiplicação. E aí, agora eu boto, né, o símbolo da multiplicação. 6 vezes 7,5 dá 45. Mais 5 graus, 50. Então, eu tenho os dois ângulos medem exatamente 50 graus. Ok? Facinho, né? Trabalhoso, mas fácil. Vamos para o segundo? Então, o segundo nós temos a amiguinha já feliz, porque conseguiu fazer a primeira. Se você não conseguiu, não se aperreie, tá bom? A gente botei mais algumas questões para vocês treinarem. E você vai conseguir. Não se preocupe, aos poucos a gente consegue, tá bom? Segundo, se dois ângulos opostos pelo vértice medem 105 e 5x menos 45 graus, então a medida de x é. Aqui ele não pediu a medida do ângulo, ele pediu a medida do x. Por que isso? Porque ele já deu a medida do ângulo. Ele disse que eles são opostos pelo vértice. O que foi que a gente viu lá no iniciozinho? Que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Significa o quê? Que eles são iguais, eles apresentam a mesma medida. Então, se um ângulo mede 105, o outro também mede. Só que eu quero descobrir o valor de x. Então, eu vou igualar esses dois valores, né? Essas duas expressões. 5x menos 45 é igual a 105. Há grupos semelhantes, ó, 45 está subtraindo. Passa para o outro lado, somando. 5x é igual a 105 mais 45. Resolve essa operação. 5x é igual a 150. E agora, ó, letra e número juntos, não tem nenhum símbolo representando nenhuma operação. Então, está multiplicando. Passa para o outro lado, dividindo. Então, x vai ser igual a 150 dividido por 5. Quem é que vai ser o meu x? X vai ser igual a 30. Achei o valor de x. Pediu mais alguma coisa? Não, acabou aí. Viu como foi simples? Se você não conseguiu, não se aperreia, tá? Aos poucos você vai conseguir, só não pode desistir, tá bom? Esse assunto tá muito recente, tá? E tem mais questões lá para fazer. Fora as questões que eu passei, você pode pegar as do livro também, ir adiantando, exercitando, ou outras questões que tem na internet ou em outros livros. É sempre bom exercitar. Quanto mais exercitar, melhor você vai ficar. Okay. E a última questão de hoje, a terceira. Nossa amiguinha infeliz, vamos ver o que ela está dizendo. Dois ângulos congruentes são representados pela seguinte expressão. 2x mais 45 graus e x mais 60 graus. Qual a medida de um dos ângulos? Ele quer saber a medida dos ângulos. Vê bem, ângulos congruentes, quer dizer que eles são o quê?
iguais. Então, eu vou dizer que uma expressão é igual a outra, é igual ao primeiro quesito, ó. Vou igualar. Não é igual porque os valores não são os mesmos, mas são questões semelhantes, tá bom? Igualei as duas expressões, agora vamos agrupar os semelhantes. 2x vai ficar 2x menos x, porque o x está de um lado fazendo conta de soma, vai para lá subtraindo. 45 está de um lado fazendo conta de soma também, vai para lá subtraindo. 2x menos x é igual a 60 menos 45. 2x menos x dá igual a x, 60 menos 45 é igual a 15. Então, quem é meu x? 15. Terminei por aí? Não, ele quer saber a medida dos ângulos. Ah, eu tenho que substituir um e substituir no outro? Não, porque eles são congruentes. Isso quer dizer que eu escolho uma expressão só e substituo. Eu peguei essa aqui, que é um pouquinho mais elaborada, tem um pouquinho mais de informações, mas você podia pegar também a mais simples, que é x mais 60, tá bom? Sem problema nenhum. Vai dar o mesmo resultado. Então, é 2x mais 45. Só que agora não é mais x, é quem? 15. Então, fica 2 vezes 15 mais 45. Quanto é 2 vezes 15? 2 vezes 15 é igual a 30. 30 mais 45. 30 mais 45 vai ser igual a 75. E acabou a nossa questão. O resultado foi 75 graus, tá? Esse ângulo é menor que 90 graus? É. É maior que 0 graus? É. Então, ele é um ângulo o quê? Agudo. Ok? E aí, gente, foi isso. Obrigado a todos. Um cheiro no coração de todo mundo. Fiquem com Deus, fiquem na paz. E até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Façam a atividade, tá certo? Qualquer dúvida, perguntem. Beijo.